super velocidade para então chegar na frente do Ten e destruir ele quase por inteiro, causando então um prejuízo só de 100 mil, 200 mil para aquela empresa. E sem contar que também ele pode ter matado o maquinista, né? Mas ninguém vê essa parte. A mulher então, aos choros, olhou então para o seu salvador e viu que na verdade ele era um cara muito top nessa visão que ela estava tendo. Só que quando ele virou o rosto para ela, meu parceiro, ela simplesmente começou a tomar um susto gigantesco, porque literalmente o rosto do nosso protagonista estava igual a de um zumbi. Basicamente, o nosso protagonista não tinha um nome, mas ele era chamado de zumbi. Zon de zumbi e bi de zumbi. Literalmente a idade dele ele não sabia, e quando ele tinha morrido ele não tinha certeza também. Mas ele tinha um sonho, e o sonho dele era de um dia se tornar amigo dos humanos. E ele sonhou com isso um dia, e em não ser discriminado ou excluído por eles, já que com esse sonho em mente, ele continuou se aperfeiçoando. E mesmo que ainda isso estivesse muito longe de acontecer, ele acreditava que quanto mais trabalho duro ele fizesse, ele teria sucesso. Nesse momento, nosso proto-zumbi escovou tão bem os dentes que um deles caiu na pia. Ele atualmente vivia uma vida tranquila, e para realizar o sonho dele, ele ajudou incontáveis humanos, até mesmo salvou um avião que estava caindo no meio de um estádio, como se fosse o Superman. Rapaz, o cara tirou onda aqui, basicamente salvando todo mundo que estava naquele lugar. Sem contar também que ele até mesmo salvou pessoas de um prédio que estava em chamas. E ele se lembrava que originalmente ele não era tão forte assim, já que em um dia de verão, um surto zumbi acabou sendo gerado na sua cidade, e foi muito rápido. E quando isso aconteceu, ele estava estudando na escola naquela época, e graças ao surto ter acontecido de repente, ele não conseguiu escapar a tempo e acabou sendo mordido. Então ele virou simplesmente um zumbi comum. E ele realmente era um zumbi completamente inútil. Era basicamente aqueles zumbis que andavam em hordas fazendo barulho por aí. Até que um dia os humanos começaram a aparecer, e eles não falaram o motivo e começaram a apontar um monte de armas e mísseis para eles. E com certeza eles foram mortos em massa, e eles não apenas os queimaram com gasolina, mas também criaram uma máquina de energia perpétua para os explorar, e basicamente eles viraram sua fonte de eletricidade. E ele não sabia o porquê os zumbis queriam comer os humanos e os humanos queriam matar os zumbis, mas para sobreviver ele decidiu mudar a ele mesmo. Então ele começou a treinar desde aquele dia, começou até mesmo a levantar pesos, correu, nadou, pulou por aí todos os dias, e uma vida independente começou com o seu próprio esforço. O nosso Proto era tão viciado em academia que ele nem comia mais carne, ele apenas comia 3 refeições ao dia de proteína em pó. E mesmo que ele estivesse cansado, ele continuava treinando até durante a noite, e até que um dia ele se tornou muito forte e realmente bem invencível, ficando com um shape literalmente invejável. E após ele ter obtido ambos, força e conhecimento, ele decidiu então viver em uma sociedade criada por humanos, e ele continuamente os ajudava a mudar suas percepções sobre os zumbis. Ele realmente queria viver como um cidadão cumpridor da lei, dizendo que ele seria um bom zumbi. Nesse instante então, vemos que ele estava no apartamento e até mesmo via que a comida dele estava acabando, dizendo que estava na hora de ir às compras. A moça do supermercado estava chamando até o nosso protagonista de Zezinho, perguntando se iria comprar mais estoque. Ela até mesmo começou a dizer que aquilo era desconfortável, vestir aquela máscara todos os dias. Porém, ele disse que não e que era de verdade, mas ela sempre achava que era de mentira. E nesse momento o nosso prota basicamente tinha comprado um caminhão inteiro de comida. Eles estavam montando e organizando tudo aquilo. Enquanto isso, tinha 2 repórteres do lado de fora, e um deles até dizia que iria conseguir tirar aquela máscara um dia e ver o rosto daquele cara. Nesse momento então, o nosso prota simplesmente estava observando um dos panfletos. E ele viu que um dos seus aliados, chamado Gol, estava sendo procurado de novo, e ele era considerado um nível SS, chamado até mesmo de boss. E nesse instante,
E o repórter começou até mesmo a perguntar ao seu chefe se ele tinha certeza de que era aquela pessoa que tinha conseguido segurar aquele avião inteiro, dizendo que até talvez ele estivesse errado. Porém, o chefe começou a dizer que talvez fosse verdade, mas era certo de que a mídia iria ficar hypada com tudo aquilo, e mesmo assim eles iriam remover aquela máscara e expor quem era. Porém, naquele mesmo instante, eles ficaram assustados, porque aquele homem começou a levantar um caminhão e literalmente ele saltou rachando totalmente o chão, só que foi em direção ao ar. Eles ficaram desacreditados sem ver o que tinha acabado de acontecer naquele lugar, e o nosso prota estava literalmente no espaço, meu parceiro. O cara saltou a ponto de ver até mesmo um satélite. Mas esse salto que ele deu foi simplesmente para poder chegar no lugar aonde os zumbis estavam escondidos. Tinha até mesmo uma criança zumbi reclamando com a mãe, dizendo que estava com fome. Então a mãe começou até a dizer que ele deveria aguentar mais um pouco. E nesse instante o nosso prota chegou lá com um caminhão cheio de comida, basicamente o rei deles. Eles então começaram a dizer que finalmente o rei deles tinha retornado, chamando até mesmo de sua majestade, perguntando o porquê ele só não tinha vindo dirigindo o caminhão como todos os humanos faziam. Então ele disse que ele não tinha carteira de motorista, mas ele tinha então carteira espacial, né? Porque e aquela cidade era algo que ele tinha conquistado. Era longe e bem longe dos olhos curiosos dos humanos. E ele ordenou a todos os zumbis que usassem ovos para repor as proteínas que eles pegavam comendo carne humana fresca. Ele então perguntou para um dos zumbis aonde estava o Agou e o resto do pessoal. Ele disse que eles estavam no corredor do hotel principal. E ele chegando lá, basicamente, mano, tinha vários monstros de nível especial SS lá. Um chamado Leng, o outro Fur, o outro Agan e o outro Agou. E até mesmo um Valmy e o Black. Então ele entrou na sala e todos eles já estavam em posição para saudar a sua majestade. Porém, ele pegou aquele panfleto e colocou ele no peito de Agou, dizendo que ele estava causando muitos problemas com os humanos, e principalmente porque ele estava sendo procurado de novo. Ele até mesmo pediu desculpas, dizendo que quando ele viu um humano, seu corpo apenas perdia o controle, e nesse instante ele se assentou, enquanto o Black chegou dizendo a sua majestade que, embora eles estivessem firmemente aumentando os seus números para se esconder dos humanos, eles teriam que mudar da sua base múltiplas vezes. Então aquele cara que tinha uma motosserra começou a dizer que apenas eles deveriam ir e lutar contra eles, falando até mesmo que a sua motosserra já tinha começado a enferrujar por não ter sangue fresco há muito tempo. Nesse momento nosso prota começou a dizer que realmente eles não sabiam nada sobre os humanos, avisando que eles eram assustadores também. Porém, todos eles naquele momento começaram a ouvir um barulho estranho, se perguntando sobre o que era aquilo. E basicamente era a capitã que coordenava os ataques contra todos os zumbis. E eles chegando naquele lugar começaram a informar ao presidente que todos os sinais estavam normais e prontos, e todos os equipamentos também estavam preparados para eles poderem agir. E ela até mesmo perguntou se a carga estava lá. Era basicamente uma ogiva nuclear armada, marcada para detonar em 20 minutos. Era esse barulho que todos eles estavam ouvindo. E nesse momento, a capitã começou a dizer que ela deveria realmente experimentar isso em todos aqueles zumbis nojentos. E nesse instante, aquele monstro percebeu até que estavam chegando mais humanos. Então, ele pediu para o chefe que deixasse ir cortar todos eles. Porém, ele disse que não, principalmente porque ele perdia o controle no momento em que os humanos chegavam perto deles, dizendo que eles deveriam evacuar todos os cidadãos primeiros e ele iria cuidar de todos eles. Nesse momento, aquela capitã começou a mover todas as unidades terrestres, avisando então que agora eles tinham 20 minutos para salvar os cidadãos e evacuar. E repetia a eles que eles tinham apenas 20 minutos para evacuar. Eles disseram que estava totalmente entendido, avisando também ao capitão Marshall que ficasse em prontidão e se preparasse para interceptar se um chefe zumbi aparecesse. Basicamente, era um dos espadachins mais fortes daquele lugar, e ele concordou, dizendo que poderia deixar isso com ele, falando que a presidente que ele lidaria com aquilo facilmente, já que se um chefe zumbi aparecesse, ele iria cortá-lo em pedacinhos.
Enquanto isso, muitos zumbis começaram a avançar, já que eles ainda não tinham controle sobre o que poderiam fazer. E um cientista começou a dizer ao seu irmão que o pessoal da Academia Extraordinária encontrou os zumbis e que agora eles iriam começar a jogar com eles. E então eles ativaram um botão que fez com que algo descesse, e era literalmente uma caixa de aço com vários humanos lá dentro. E eles estavam gritando pedindo por ajuda, porém ninguém estava ouvindo eles. Eles só diziam que não queriam morrer e foram literalmente jogados no meio de um monte de zumbis. Enquanto isso, o time A tinha detectado sinal de vida humana naquele lugar, e eles iriam para o local e imediatamente salvar aquelas pessoas. Só que eu não entendi a calca de usar o humano para matar zumbi e ao mesmo tempo para poder salvar. Mas tá bom. Nesse momento então, eles começaram a avançar com as suas metralhadoras, porém uma menina começou até a reclamar, dizendo que aquele zumbi não morria de jeito nenhum, e era o nosso protagonista salvando 2 zumbis crianças. E até mesmo um cara pegou um míssil dizendo que não existia um zumbi que não pudesse ser morto por uma bazuca, e mesmo se ele tivesse, realmente ele iria ficar pelo menos destroçado com aquele poder de fogo. E nesse instante ele tinha acertado diretamente o nosso protagonista com aquele míssil, porém a sua equipe chegou dizendo que aquele na verdade era um senhor que ele achava que não era um zumbi, e ele era realmente um cara extraordinário, mas ele vivia ajudando as pessoas em uns lugares por aí, e ele era realmente famoso por sempre estar vestindo uma máscara de zumbi. E aquele soldado ficou realmente abobalhado, pensando que aquele cara era um humano e que eles tinham que tirar aquele cara rapidamente daquele lugar. E o nosso prota tinha basicamente recebido aquele tiro de míssil e nem mesmo as suas roupas ficaram rasgadas naquela situação. E enquanto isso, a capitã estava realmente percebendo que tinha um chefe zumbi e tinha sido detectado na zona B. E aquele cara então saltou lá de cima rapidamente em direção àquele monstro. E enquanto ele estava em queda livre, basicamente era um dos zumbis que tinha sido transformado em algo muito mais forte do que o normal. E quanto mais ele lutava com os humanos e os devorava, ele sofria mais mutações. Nesse instante então, vemos que o nosso prota estava percebendo que algo estava de errado naquele lugar. E todas as unidades começaram a receber um alerta de que realmente um chefe zumbi tinha aparecido na zona B. E eles ouviram e realmente estavam indo para lá imediatamente. Porém, o líder do esquadrão começou a correr em direção àquele cara que estava fantasiado de zumbi para eles e disse que iria salvar aquela vida, dizendo que era mais importante. E pegou ele e começou a correr para dentro do carro. E tacou o nosso protagonista lá dentro sem mais e sem menos, dizendo agora que o motorista deveria correr, dizendo que eles estavam esperando o que para sair daquele lugar. E enquanto isso, basicamente ele tinha o chefe do zumbi dentro do caminhão blindado deles e eles nem faziam ideia de nada. Enquanto isso, a menina que estava lá dentro continuou conversando com o nosso prota, perguntando se aquela era realmente uma pessoa com a máscara de zumbi, já que sempre ajudou eles. E ainda por cima, ela estava curiosa em saber do porquê ele sempre usava aquela máscara. Enquanto isso, os soldados se mantinham lutando contra aquele zumbi gigantesco, e eles até mesmo se perguntavam sobre o que aquela coisa estava fazendo, e ela estava levantando um ônibus para atacar em direção a eles, e quando eles menos esperavam, o ônibus já estava na cara deles. Mas então, aquele espadachim chegou com tudo do alto e cortou o ônibus no meio, meu parceiro. Nem precisou pagar a passagem, ó. E agora os soldados estavam muito felizes porque esse tal de Marshall tinha chegado, e com ele ali, eles com certeza iriam ganhar facilmente. Nesse instante então, ele pediu para que o pessoal pegasse todos os civis e evacuasse daquele lugar, e deixasse também para que ele resolvesse tudo. E foi o que eles fizeram, começaram a evacuar todas as pessoas, ordenando para que fizesse isso em fila. E enquanto isso, o homem perguntava qual era a situação que estava ocorrendo lá na frente, e eles disseram que um chefe zumbi apareceu, mas Marshall estava cuidando daquilo. Então o nosso prota percebeu que na verdade aquela era a voz do Pequeno 9, um dos zumbis dele. E de repente, a moça ruivinha começou a conversar com o nosso prota, dizendo que também iriam salvar ele. Porém, ela percebeu que ele tinha sumido e deixado ela falando sozinha.
Nesse momento então, aquele espadachim estava totalmente preparado para poder matar aquele monstro. Porém, aquele zumbi estava totalmente fora de controle, gritando com toda a raiva. E em um minuto, ele apareceu na frente daquele espadachim com as suas garras na intenção de devorá-lo rapidamente. Porém, o espadachim, em questão de segundos, sacou a sua espada e partiu em direção ao monstro, chegando então do outro lado. Nesse instante, vemos que simplesmente conseguimos ver todos os cortes que esse espadachim conseguiu fazer naquele zumbi, e fazendo então com que ele fosse derrotado naquele lugar, só sobrando as suas duas pernas. Ele então guardou a sua espada na bainha novamente e percebeu que na verdade os monstros dali estavam muito mais fracos do que o normal, dizendo que agora aquele monstro poderia descansar em paz. Ele, porém, pensava que já tinha derrotado todos os monstros daquela área, porém o nosso prota conseguiu chegar lá, mas ele só chegou após a morte daquele seu companheiro. E nesse momento, aquele homem começou a conversar com ele, perguntando se ele era um zumbi ou um humano. Porém o nosso prota não respondeu, ele ficou inquieto e bem irritado com aquela situação. Nesse instante, na nave, o pessoal estava conversando, dizendo que tinham recebido uma mensagem do Marshal e que o chefe zumbi tinha sido completamente derrotado. A chefe deles então disse bom trabalho, dizendo também que registrasse isso como parte da contribuição dele. Mas nesse instante, o nosso protagonista estava lá embaixo, olhando para aquele monstro. Porém, ele começou a dizer que isso não tinha sido culpa do homem, mas sim do zumbi, porque eles não conseguiam se controlar, pedindo até mesmo desculpas. Porém, aquele homem perguntou se realmente eles estavam falando de todos os zumbis, e ele partiu em direção ao nosso protagonista, dizendo que na verdade todos os zumbis mereciam morrer. E nesse instante, aquela moça que estava lá em cima detectou outro nível de zumbi-chefe. Eles até começaram a se questionar o porquê de terem dois. E nesse instante então, eles perceberam que na verdade o Marshal já tinha sido eliminado, e aquela mestra basicamente ficou louca, desacreditando que aquele espadachim poderoso tinha sido derrotado em questão de segundos por um zumbi. E vemos lá embaixo que ele estava sangrando muito pela boca, e sem contar que o nosso prota deixou ele simplesmente de cuequinha, estirado no meio do poste. Eles tinham realmente confirmado que os sinais vitais daquele cara tinham ido completamente, e ele tinha sofrido danos críticos em seu corpo, e eles ainda não tinham evacuado todos os civis. Então, aquela chefe ficou muito irritada, e ela rapidamente desceu de lá em direção ao Marshal. Os homens dela até começaram a dizer que a presidente era muito imprudente, e ela não podia apenas ir lá sozinha, já que ela tinha que ver por si mesma o quão forte aquela coisa era. E em um pequeno piscar de olhos, ela já estava lá tentando atacar o nosso protagonista, e o nosso prota conseguiu observar ela vindo e estava com a cara de abobado, esperando o que ela iria fazer. Mas quando ela acertou ele com um golpe, simplesmente a espada dela se estilhaçou, e ela só pensava do que estava realmente acontecendo e do que raios aquele maldito zumbi era feito. Então ela se afastou rapidamente, enquanto recebia informações lá de cima, chamando a presidente, dizendo que ela não poderia ir sem antes dizer a eles, já que eles poderiam enviar suporte para ela assim que ela precisasse, perguntando se ela estava bem. Porém, nesse instante, ela disse que estava tudo bem com ela, e até mesmo o nosso prota começou a pedir desculpas, já que ele não queria briga. Porém, ela achou bem estranho que o nosso prota, sendo um zumbi, conseguia falar, e realmente ele deveria ser um tipo de mutante ou variante. E já que era assim, ela teria que usar uma arma mais poderosa para atacá-lo. E ele só estava tentando conversar com ela, pedindo para que no mínimo ela escutasse ele. Porém, de imediato, ela começou a partir em direção ao nosso prota, dizendo que ele poderia falar com qualquer outra coisa. E nesse instante então, o nosso prota conseguiu desviar rapidamente e aparecer atrás dela. Nesse exato momento ele poderia ter matado ela, mas ele simplesmente não queria fazer isso. Então ela saltou novamente para trás, tentando cortar a cabeça do nosso prota. Porém, ela não conseguiu cortar a cabeça do nosso protagonista, mas cortou todas as casas e postes que estavam ao redor dele, mas ele desviou com facilidade daquilo. E
O corte foi tão poderoso que começou a se espalhar até mesmo pelas residências e prédios, e nesse instante ela ficou muito irritada, chamando ele de mutante desgraçado, principalmente porque parecia que ele estava brincando com ela, e nesse instante realmente a luta estava se intensificando mais. Enquanto isso, os soldados dela estavam tentando tirar todos os civis que moravam naquela região, e ainda por cima salvando aquele espadachim que estava quase semi-nu, e nesse instante ele estava até mesmo espumando pela boca de tanto que ele apanhou para o nosso protagonista. Enquanto isso, a soldada dela começou a avisar a presidente que todos os civis já tinham sido evacuados daquele lugar e que ela poderia retornar, já que agora sim poderiam lançar aquela bomba. Então, eles tentaram mais uma vez o contato com ela, perguntando se ela conseguia ouvir eles. Porém, a luta estava bem intensa, enquanto o nosso prota ficava fugindo dela, basicamente brincando, enquanto ela usava toda a velocidade que tinha para poder tentar alcançar o nosso prota. E ela até mesmo estava perguntando o motivo dele estar correndo dela. E o nosso prota até mesmo começou a dizer para ela que se ele parasse, ela simplesmente iria tentar cortar ele se ele parasse de correr. Então não compensava para o nosso protagonista. E ele continuou fugindo dela. E foi aí que ela ficou mais irritada ainda, colocando a sua espada na baía. Mas, de repente, ela começou a emanar uma técnica que era muito poderosa. E ela então disse que agora ele não iria conseguir fugir dela, já que ela estava usando basicamente um equipamento em sua perna que deixava ela com uma super velocidade, saltando então em direção ao nosso prota, e em questão de segundos, onde o nosso prota estava sozinho, ela apareceu atrás dele, acertando então um golpe poderosíssimo na cabeça do nosso prota e fazendo com que ele caísse de cara no chão. O nosso prota recebeu aquele golpe com tanta força e a cabeça dele se enfiou no chão com aquele ataque, e agora sim a presidenta tinha conseguido ficar menos irritada com aquele cara, pensando então que agora o alvo tinha sido eliminado. Então nesse instante ela começou a conversar com o pessoal lá de cima, dizendo que a missão estava completa e que deveriam descer o avião e pegar ela. Porém os cientistas que estavam lá começaram a dizer que eles já tinham resgatado todos os civis, porém esse cientista não era a flor que se cheirava, dizendo então tinham um espião naquele lugar e deveriam usar ele. E nesse instante, basicamente os civis estavam muito felizes que estavam a salvos. Porém, um dos pilotos que estava na aeronave tinha desaparecido e de repente ele ativou o botão que era para lançar o míssil, enquanto o outro perguntou o que raios ele estava fazendo. E sem contar que ele agora tinha acabado de lançar um míssil em direção a um monte de civil e ainda por cima àquela chefe que estava lá embaixo. Eles até disseram que realmente eles deveriam parar de comemorar, já que tinha um espião inimigo entre eles e a bomba tinha sido lançada. Nesse momento então, todos eles começaram a ficar realmente apavorados e eles começaram a alertar a presidente deles, dizendo que realmente tinha um espião inimigo e ele tinha se infiltrado e soltou a ogiva nuclear, e logo ela precisava voltar rapidamente para que eles fugissem daquele lugar. Porém, todos eles deveriam se preparar para a turbulência, já que eles estavam abrindo a porta das cabines e diminuindo a altitude para poder pegar a presidente. Então, ela precisaria pular ou eles não conseguiriam escapar daquela explosão. E nesse momento, ela tinha usado basicamente toda a habilidade dela na sua perna. E nesse momento, ela percebeu que os propulsores da sua perna não estavam mais funcionando, enquanto os soldados se perguntavam se a presidente já tinha voltado a bordo. Porém, ela disse que não, e realmente eles já estavam ficando sem tempo, porque a bomba cai rápido, né, meu parceiro? Ela então até mesmo ficou pressionada, já que os propulsores das pernas não estavam mais funcionando. Então, ela tinha usado toda a bateria para poder pegar aquele mutante de mais cedo, que era o nosso protagonista totalmente enterrado no chão. E agora, ela não tinha como carregar aquilo antes de sair daquele lugar. Porém, nesse instante, o nosso prota apareceu na frente dela e ela ficou totalmente assustada. E ele segurou na blusa dela e então começou a girar ela como se fosse um peão, e então ela começou a ir em direção ao avião que ela tinha que pegar. E só pra você ter noção, o nosso protagonista conseguiu acertar ela direitinho na área onde ela precisava entrar. Eles até perguntaram se ela estava bem, porém ela mandou rapidamente que fechassem a porta para que pudessem escapar.
Pensando então que aquele mutante na verdade era bem diferente e talvez ele pudesse ser útil, mas já tinha uma bomba caindo em direção ao nosso prota, e ele rapidamente saltou em direção àquela bomba e ele percebeu que teria que usar todo o seu poder para acabar com aquilo. Então ele simplesmente, meu parceiro, usou a habilidade captura de mão para então segurar aquela ogiva, e ele começou a amassar a ponta daquele míssil como se não fosse nada, parecendo até papel, e todos eles que estavam observando isso começaram a achar aquilo incrível ou até mesmo loucura. Mas mesmo assim, a explosão aconteceu. Ela não ocorreu no chão, mas aconteceu um pouco no ar, e todos eles começaram a sentir a pressão daquele golpe. A cena ficou igual Resident Evil, meu parceiro, no final da série. E nesse instante, aquilo era realmente loucura, e eles não acreditavam que tinha como aquele monstro sair vivo daquela situação. Mas o nosso prota simplesmente estava com a roupa dele totalmente rasgada e com o bumbum de fora. O cientista então que estava naquele lugar disse que na verdade era a hora deles irem embora, e o outro começou a dizer que ainda havia um sinal de vida naquela área da explosão, e aquele cientista começou a dizer que essa não era a primeira vez e que eles lutavam contra a Academia do Além, e essa também não iria ser a última, já que eles pegaram eles dessa vez, e da próxima talvez eles iriam ganhar. Porém, naquele avião, aquela mulher estava realmente inquieta. Eles até perguntaram qual era o problema que ela estava passando, porém, os homens começaram a dizer que eles deveriam pensar sobre isso, já que ela passou o tempo todo lutando contra os zumbis para no final ser salva por um deles. Nesse mesmo instante, uma de suas soldadas começou a chamar a presidente dizendo que acha que tinha acontecido um mal-entendido, dizendo que aquele cara não era na verdade um zumbi, ele era um herói mascarado que ficou famoso faz um tempo, e eles tinham confirmado que ele vivia na cidade há um tempo e apenas gostava de esconder sua identidade com uma máscara. O que fez ainda mais aquela presidente ficar irritada. Então, vemos que o nosso prota estava andando pela cidade, só que dessa vez ele estava quase semi-nu e todo rasgado. E os caras começaram até a olhar estranho para ele. E ele estava no telefone, ouvindo um dos seus bosses. E eles começaram a dizer ao chefe que não precisava se preocupar sobre eles, já que estavam todos a salvo e muitos deles estavam bem e estavam procurando por um novo lugar para poder ficar. Enquanto o nosso prota disse que aquilo era realmente bom. E disse também que iria encontrar eles de novo quando achasse o local para eles ficarem. Após isso, o nosso prota simplesmente foi em direção ao seu apartamento, e quando ele chegou lá, começou a colocar a senha para poder entrar lá, mas ele já estava sendo espionado pelas câmeras locais, e a soldada estava avisando a presidenta que já tinham determinado o seu paradeiro, e ela disse bom trabalho a eles. Eles já estavam observando o nosso prota pela câmera, eles até acharam estranho que ele estava quase peladão. Então, nesse momento, o nosso prota entrou e começou a treinar mais ainda. O cara parecia basicamente o Saitama zumbi, e nesse momento tinha até um quadro onde o nosso protagonista estava junto com os boys, e nesse instante ele se perguntou se a sua família já tinha se fixado em algum lugar, e ele realmente queria visitá-los logo. Porém, a presidenta de imediato já chutou aquela porta com tudo, e ele tomou um susto gigantesco. E ela então já entrou com tudo na casa do nosso protagonista, dizendo que eles deveriam ir e pegar tudo da cozinha, banheiro e quarto. Potes, taças, panelas, deveriam realmente levar tudo com eles. Porém, nesse instante, o nosso prota perguntou quem eles eram e o que eles estavam pensando, dizendo que iria chamar a polícia. Porém, ela chegou com um mandato, dizendo que eles eram da Academia do Além e vieram informar que ele foi aceito na academia. Então, até disse que a partir de agora, ele era um membro da academia e deveria ficar quieto. E nesse instante, então, o presidente ordenou para que pegasse o nosso protagonista, e ele até pediu para que esperasse um minuto, dizendo que realmente um zumbi não poderia participar de uma academia que matava zumbi. Disseram para que ele parasse de fingir, já que sabiam que na verdade ele era humano. E eles conseguiram levar o nosso protagonista de lá à força, sem contar que ele não fez muita força para poder fugir, mas mesmo assim os guardas ainda apanharam um pouquinho. Então, uma das suas soldadas disse que aquilo parecia um pouco inapropriado, já que a academia tinha um critério estrito para recrutas, e estava realmente perguntando se
estava perguntando se estava tudo bem em apenas colocá-lo na lista por conta própria, dizendo que ainda tinha mais, já que os dormitórios da academia eram especialmente planejados e se eles realmente o levassem com eles, ele não iria ter onde ficar mais. Então, ela disse que estava tudo bem, já que ele podia ficar com ela na sua casa. E vemos então que os soldados dela estavam de arrumação na casa dela, movendo as coisas do nosso protagonista e juntando com o da casa da mestra dela, já que eles agora já tinham terminado tudo e se despediram da mestra, dizendo que ela deveria se cuidar muito bem. Enquanto isso, ela estava sentada no sofá e o nosso prota observando tudo, quase semi-nu, sem entender o que estava acontecendo. Ele até mesmo perguntou se iria ficar ali no futuro, já que ele também não tinha onde dormir agora. Então ela disse que aquilo era óbvio e perguntou o porquê daquela pergunta sem sentido, perguntando se ele queria dormir com ela, e ela ficou realmente irritada. Porém o nosso prota disse que não, dizendo que ele não queria dizer isso. Ele na verdade era um zumbi e dormindo com uma humana seria algo bem absurdo. Ele estava pensando em dormir do lado mesmo, tá gente? Sejamos sinceros, o nosso protagonista é um zumbi puro. Então avisou que o nosso prota iria na verdade dormir no quarto de hóspedes, e ele ficou muito feliz, achando que tinha entendido as coisas erradas, já que de fato ele não era humano, só que ninguém acreditava mais nele. Ela então começou a tirar uma das suas pernas e ele não entendeu nada, e realmente ele perguntou o que tinha acontecido com a perna dela, e ela mesma disse que tinha amputado, perguntando se tinha algum problema, porém o nosso prota disse que não. Ela então, pesando o clima completamente, começou a dizer que o mesmo desastre zumbi tinha acontecido no vilarejo dela quando ela ainda era uma criança e os seus pais tinham virado zumbis e eles morderam as pernas dela, e como ela queria sobreviver, ela mesma cortou as suas próprias pernas para fora e matou os seus pais, que se tornaram zumbis. E ela realmente começou a dizer que odiava zumbis e ela prometeu matar todos os zumbis que ela encontrasse pela frente, enquanto o nosso prota estava fianinho ali, quietinho na dele, para que nada acontecesse com ele. E nesse instante então, ela perguntou o que ele estava dizendo. Ele então disse que não estava falando nada que ele ia dizer iria fazer sentido, disse que ela tinha ouvido até coisa errada. Então ele começou a pedir para que eles mudassem de assunto, já que ela poderia no mínimo dizer o que era essa academia do além a ele. Ela então começou a explicar que era uma organização especializada em elaborar meios para eles lutarem contra os zumbis, dizendo que já fazia até mesmo 1000 anos que o primeiro desastre zumbi tinha ocorrido, e para sobreviver aos desastres zumbis, os ancestrais criaram uma academia 200 anos após o primeiro desastre. Então, o único propósito da academia era lutar contra zumbis ao longo dos anos e cultivando incontáveis talentos para os ajudar a lutar contra esses desastres. Nosso protagonista até mesmo pensou que ele tinha se transformado em um zumbi desde aquela primeira era, e realmente isso tinha sido no começo. Então, já fazia mais de 1000 anos que o nosso prota existia, e ele nem fazia ideia disso, só descobriu agora. A mestra então disse que tinha certeza de reportar para a academia amanhã, que já o alistou usando um canal externo, e o nosso prota perguntou se realmente ele não podia voltar. Porém, ela disse que não deveria nem mesmo pensar em fugir, já que a academia não era uma organização qualquer, e se ele não aparecesse, eles iriam investigar os motivos pelo qual ele tentou faltar. E no fim, o nome dela era Violet, e disse também que Dan iria vir buscar ele amanhã para a academia e tinha certeza que ele já a conhecia. E era basicamente aquela soldada que estava conversando com ele no carro. Ela então começou a chamar o nosso prota de irmãozinho, perguntando se ele iria ficar bem com aquela máscara, porém ele começou a resmungar e perguntou sobre o que ela estava falando e quem ela era. Ele basicamente nem lembrava de quem ela era e literalmente já tinha até esquecido que eles estavam juntos no transporte do blindado. Então ele disse que ele se lembrava de que ela era menor, porém ela começou a pensar que ela deveria se acalmar, já que seria melhor se ela não discutisse com o seu futuro colega de escola, já que ele era apenas um idiota. Então ela começou a andar em direção à escola, dizendo que eles iriam se atrasar se ele não chegasse na hora do exame de admissão. Então o nosso prota perguntou que tipo de exame era esse para que ele passasse, porém ela disse que realmente ele não tinha noção nenhuma da escola, dizendo que era um teste para ambas as suas habilidades
habilidades físicas serem testadas, e ela realmente diria qual habilidade você era especial para matar zumbis, por exemplo, recorde mundial de corrida ou até mesmo para poder se classificar em alguma outra área. E realmente o nosso prota entendeu o além daquela academia, já que basicamente batia qualquer recorde mundial, e ele pensou que era algo mais simples. Na verdade, ele pensou que aquele lugar era um manicômio e todos seriam malucos. Chegando então naquele local, vemos que na verdade eram muitos participantes que estavam querendo fazer parte daquele lugar, e sem contar que o olhar deles era bem rancoroso, já que eles passavam um ódio só de olhar para você. Então, a menina estava em cima do nosso prota, dizendo que não conseguia ver nada daquele lugar. Então o homem que estava na frente dela começou a dizer que ela deveria calar a boca, dizendo que um lixo igual a ela deveria ficar quieta ali atrás, quando ela perguntava qual que era o problema daquele cara. Porém, o nosso prota já estava tentando fugir de novo daquele exame, perguntando se uma pessoa que levantou um avião no centro da cidade precisava realmente fazer aquele exame. Porém, aquela menina começou a dizer que sim, já que naquela escola tinha muitas pessoas que conseguiam levantar aviões, e afinal, essa era uma escola fundada pelo antigo governo, e todos ali eram basicamente mantidos em segredo, e mais uma coisa, que ninguém assistia às notícias daquele lugar. Então, basicamente, ninguém sabia que o nosso prota tinha levantado um avião. Nesse momento, então, um homem com uma perna de pirata começou a andar em direção a eles, dizendo que todos deveriam se sentar. Ele se aproximou do microfone, então, e começou a dizer saudações, dizendo que seria o responsável pelo exame desse dia, também avisando que ele era o presidente do departamento de esportes. E então, já fazia 800 anos desde que aquela academia tinha sido estabelecida, e durante esse período incontáveis talentos se juntaram e saíram, e anteriormente os ancestrais que lutaram contra os reis zumbis podiam cortar montanhas inteiras sozinhos. No meio de tudo isso, o nosso protagonista simplesmente cortou o presidente e disse que tinha uma perguntinha, perguntando o que iria acontecer se um zumbi fosse encontrado dentro da academia. Porém, aquele homem disse que aquilo era fácil, eles iriam cortá-lo membro por membro, e então pendurariam o corpo no portão da academia para que todos pudessem ver, e após isso eles iriam castrá-lo. Meu Deus do céu. Dizendo que realmente iriam decapitar a bananinha dele, e nesse instante o nosso prota começou a sentir o verdadeiro terror. Pois então ele tirar aquela dúvida inusitada, vemos que a primeira prova era na verdade uma corrida de 100 metros em suas marcas, e diante de vemos que um homem realmente começou a chamar muita atenção, já que ele corria muito, enquanto o nosso prota estava dando uma primeira volta. Esse homem já tinha dado cerca de 10 voltas na quadra e terminado completamente o circuito, e o próximo era tiro ao alvo. E o homem lá atrás começou a dizer que eles deveriam atirar, e a habilidade mais básica para se lutar contra zumbis. Se você fizesse bem, você iria realmente conseguir acabar com o zumbi, mas se fizesse mal, o zumbi que iria acabar com você. E assim, ele de alguma forma foi arrastado para aquele manicômio e forçado a aprender como lutar contra zumbis. E além de aprender o conhecimento teórico de um zumbi diário, ele também tinha os exercícios de treinamento. Sem contar que tinha uma menina que era tão apelona, que era sua, basicamente, irmãzona, que atirava em todos os alvos e ainda conseguia fazer com que a bala ricocheteasse, acertando o inimigo. Ela basicamente era uma especialista nata em teste de tiro. O nosso prota ficou irritado por não conseguir fazer aquilo, então ele tinha chegado na próxima prova. E então o professor começou a explicar que o próximo teste era arremesso, e ele precisava atingir no mínimo 80 metros para poder passar e 100 metros para ser qualificado no teste por completo. Então vemos que eles tinham começado a lançar, e realmente tinha algumas pessoas que tinham sido qualificadas e outras que tinham sido reprovadas, e após isso ele tinha chamado o próximo grupo, e assim que o nosso prota tinha ficado preso ali com aquele grupo de pessoas malucas, e para que ele não chamasse atenção para ele, ele teve certeza de controlar sua força durante tudo o que ele estava fazendo. E ele, durante todo esse processo, ele só conseguiu os pontos mínimos necessários para poder passar em todos os testes, mas o presidente do departamento dos espadachins realmente disse que ele era muito forte, a menos que ele estivesse pretendendo
fingir ser fraco. E nesse momento, a prova de lança, aquele homem que era poderoso, lançou aquilo no alvo e realmente atravessou numa parte que o nosso zumbi não gostou de jeito nenhum, e sem contar que ele acertou 3 ao mesmo tempo. Então ele conseguiu passar, mas o negócio passou tão longe que foi embora da escola e até parou em uma placa muito distante. E vemos que tinha acertado a 32 km de distância, e aquilo era alto pra caramba, que ele estava qualificado com aquilo, enquanto ele continuou olhando para o nosso prota com muito ódio. Porém, o nosso prota pegou a lança e simplesmente o professor começou a dizer que ele deveria esperar, dizendo que o nome dele era Zumbi. Ele disse que sim, e realmente perguntou se ele tinha sido trago pela presidente do departamento, e ele confirmou tudo dizendo que sim. Ele então começou a informar que ela tinha dito que ele era muito forte e, baseado nos resultados atuais, ele estava apenas conseguindo ficar no nível de passar, ou deliberadamente estava escondendo a sua verdadeira força. E também ele tinha sido aquele cara que tinha feito a pergunta mais cedo. Então todas as pessoas que vieram ali estavam tentando o seu melhor para se qualificar, e nenhuma pessoa se atrevia a voltar atrás, perguntando se realmente ele era uma pessoa normal ou um zumbi. Porém, nesse momento, ele disse que era claro que ele era humano, já que ele não queria perder as partes mais íntimas. Então, após isso, ele disse que então ele deveria mostrar um resultado melhor do seu poder. E após isso, aquele homem disse que se realmente ele não conseguisse fazer isso, ele iria assumir que ele tinha algum tipo de truque para poder enganar a presidente Violet. E se esse fosse o caso, ele não teria escolha a não ser tratar ele como um espião e punir ele. E nesse momento, o nosso prota começou a pensar em milhões de coisas, perguntando se realmente ele queria se tornar o combustível daquele cara. E mesmo que ele não se lembrasse muito das coisas do seu passado, a única coisa que ele iria fazer agora era arremessar aquilo com mais força que ele pudesse. Zumbi então começou a pensar sobre tudo que ele tinha vivido por todo aquele tempo, e ele então se preparou para lançar aquilo com toda a força, e se lembrou de todos os tempos que ele estava treinando para se fortalecer e se tornar alguém mais forte. E foi nesse momento que meu parceiro, só da pressão do pé dele, começou a afastar a bochecha do pessoal. Até mesmo aquele carinha forte não conseguiu se manter tão firme diante da sua presença. Ele lançou aquilo e tão forte que até mesmo atravessou um satélite, e do satélite, meu parceiro, atravessou a lua, fazendo até com que o pessoal voasse dali. Nesse momento, o presidente começou a ficar louco com a força daquele cara, e o nosso prota tinha acabado de destruir um pedaço da lua. O zumbi realmente tinha demonstrado todo o seu poder e com certeza fez com que todos começassem a voar, deixando o examinador de queixo caído, enquanto a sua colega de quarto dizia que ele era realmente muito forte. Ela até perguntou o quão longe ele tinha arremessado aquela lança, mas ele mesmo não sabia o que ele tinha feito, ele simplesmente quis dar o seu melhor. Mas vemos que a situação ficou triste, foi para a lua. Mas, diante de tudo isso, ele acabou recebendo um certificado de aprovado, e agora sim, ele poderia ser o estudante daquela classe. Perguntando agora se ele poderia ir para casa, ela porém perguntou o porquê dele ter ido ali, já que com a força dele ele poderia até mesmo se tornar um presidente, dizendo que ele deveria saber quanta autoridade um presidente de departamento tem. E ele não entendeu nada. Ela então começou a explicar que, considerando o departamento da presidente dos espadachins, a Violet, por exemplo, ela poderia comandar um exército de tropas, tanques, aeronaves, canhões de longo alcance. E ela também tinha acesso a armas nucleares, mas ela tinha maior autoridade em uma cidade de 30 milhões de pessoas. O presidente era apenas alguém que ajudava ela a cuidar da cidade, e ela ainda era a pessoa que dava o veredito final. Mas o nosso protinha já disse que ele tinha a própria cidade dele, perguntando que lugar era aquele. Ela nem se ligou o que o prota disse. Então ela entrou no departamento de biotecnologia, o lugar onde todas as armas eram feitas. Mas quando ele chegou lá, de repente ele começou a ver um quadro de pessoas lá. A sua amiga então, vendo que ele estava observando o quadro, disse que aquela era a professora Jamie, mas todos eles chamavam de cabeça da logística, já que ele foi o ex-presidente do departamento. E então, entretanto, desde que sua mulher morreu, ele ficou obcecado com um experimento maluco envolvendo ambos humanos e zumbis, e rumores diziam que seu objetivo era completar o último desejo da sua esposa. Mas ele foi demitido da academia por ir longe demais, e a academia até deu uma ordem para matá-lo se encontrassem.
Então uma cientista se aproximou, perguntando se eles tinham um novo estudante na área, perguntando também se ele tinha passado no exame. Ele porém só ficou zumbindo, enquanto a sua amiga disse que era claro. Ele porém perguntou quem ela era, e ela disse que era a filha adotiva da professora Jamie, e atualmente a presidente do departamento de tecnologia. Após isso, ela chamou os dois para perguntar que tipo de equipamento eles precisavam, e ela começou a ficar muito feliz, já que ela queria alguma coisa que permitisse carregar armas mais facilmente. Mas olha o tamanho da arma da menina, como é que carrega isso facilmente? Já a menina doidinha, perguntando o que o zumbi gostaria de ter. Porém, ele perguntou se realmente ela estava conversando com ele, e ela começou a gritar, percebendo que na verdade era um zumbi. Mas a sua amiga disse que na verdade a irmãzona estava vendo errado, já que ele gostava de zumbi e apenas estava fantasiado com a máscara de um. Mas ela começou a tremer, dizendo que ela era realmente uma idiota, já que os olhos dela estavam crescendo na bunda dela. Oxi. Avisando com certeza absoluta que ele era um zumbi. Mas ela não estava mentindo, já tinha visto o rosto dele quando estava fazendo o arremesso de lança mais cedo, e ele era realmente super legal. Mas então a cientista começou a pensar que aquilo talvez fosse sério, já que ela realmente achava que ele com certeza teria atacado ela se ele fosse um zumbi. Mas o nosso prota realmente era um zumbi e estava tranquilão da vida. Depois de todo esse chilique, o nosso prota zumbi disse que realmente ele não tinha nada em mente, e sempre que ele ia lá fora, ele sempre acabava voltando para casa peladão no final. E talvez um conjunto de roupas que não rasgassem seria muito bom para ele. Então ela começou a dizer que iria trabalhar nisso, e mais armas para o seu corpo também. Depois disso, vemos que aquele soldado espadachim que tinha apanhado para o nosso protagonista estava pedindo sinceras desculpas à sua mestra e avisando que o cara que ele enfrentou era realmente super forte, já que quando ele chegou nele, a visão dele ficou inteiramente escura e no seguinte segundo ele já estava no topo do poste de luz. A líder do departamento então perguntou se a sua presidente ganharia contra ele, porém o soldado dizia que sentia como se ele fosse ainda mais forte que a própria presidente. Ela já bateu a na mesa perguntando qual era o nome dele. O homem ficou então todo envergonhado e ele disse que se chamava Zumbi, e após isso deixaram ele ir, já que essa menina Zeng era a presidente do departamento da espada, e recentemente a competição entre ela e o departamento da lâmina foram passados por gerações, e ambos os lados utilizavam meios impiedosos para pegar pessoas um do outro. E a competição ficava mais feroz ainda quando um lado tivesse um membro a mais que o outro, e assim o outro poderia até dar à luz a um membro extra por eles. Enquanto isso, o espadachim estava até desejando sorte para o Sr. Zumbi, já que agora ele iria entrar nessa competição. E o mais louco é que os caras colocaram um zumbi para ter aula de como capturar um zumbi. E além de comer carne humana, aqueles também amavam comer ovos. Então eles deveriam aprender a usar os seus gostos e as suas fraquezas ao favor de todos eles. E adivinha, o nosso protagonista anotando tudo. Anota, anota. Enquanto isso, a sua amiga perguntou o que ele realmente estava fazendo. E ele disse que anotações, já que ele precisava compartilhar isso com a sua família. Outra ela perguntava que família. Então, depois disso, o professor chamou a atenção de todos eles. E eles começaram a prestar atenção novamente na aula, dizendo que agora eles deveriam ir ao ginásio imediatamente. Porém, ela até achou estranho, já que eles só tinham apenas uma assembleia. E chegando no ginásio, realmente algo estranho estava acontecendo, já que ela ficava se perguntando o que poderia acontecer. Mas os dois estavam tão tranquilos que estavam tomando um sorvetinho. Após isso, a presidente chegou, dizendo que eles deveriam ficar em silêncio, já que os dois foram recomendados por ela, então eles não deveriam causar problemas. Os caras estavam chupando picolé tranquilo ali, mano. Então, agora eles deveriam ter em mente as suas ações. Mas mesmo assim, o nosso plotinho já continuou chupando o picolé dele. Porém, nesse momento, a sua amiga começou a achar estranho que ele conseguia comer o picolé mesmo usando a máscara dele. Ele até mesmo parou de comer na hora. Enquanto isso, a presidenta do clube de espadas já tinha se apresentado para tentar roubar o zumbi pro lado dela ou acabar com ele. Porém, o espadachim dela disse que não sabia dizer o quão forte ele era apenas olhando. Então, ele deveria ir lá e testá-lo pessoalmente. Mas, nesse exato momento, algo inusitado aconteceu. O presidente de todos ali acabou chegando. E então, era o chefe daquele lugar. Até mesmo a sua amiga tentou curvar a cabeça do zumbi, já que ele deveria se apressar e honrar aquele cara, já que ele era o presidente do departamento de forma de vida mecânica. De repente, ele já se aproximou da outra presidente, dizendo que ela não deveria causar nenhum problema ali, chamando ela de idiota. Mas nesse mesmo
nesse momento, ela disse que ele poderia ficar com tudo, já que ela estava indo embora. Porém, nesse momento, o seu aluno perguntou se o zumbi que estava ali era realmente passar impune sem poder vigiá-lo. Mas nesse momento, ela disse que comparado com o zumbi, o chefe era mais importante e ela realmente só iria respeitar os mais fortes. Ele então se aproximou da outra presidente e disse que ela realmente estava trabalhando muito duro, porém ela disse que só fazia o que era necessário. O zumbi, porém, começou a achar que a atmosfera deles estava realmente muito estranha, pensando que talvez houvesse alguma coisa entre eles. E nesse momento e a sua amiga estava viajando muito, perguntando se o sorvete do nosso Protinha tinha gosto de gelatina. Porém, ele disse que não, mas ele gostava de ovos. Então ele é? Nosso Patinho então começou a perguntar à sua amiga se aquele chefe era realmente tão poderoso assim. Ela então perguntou se ele se lembrava do professor que era maluco. Ele então tinha feito a obra-prima dele a respeito daquele garoto, já que ele era uma versão evoluída de todos os humanos, e ele foi o único que sobreviveu entre os milhares de testes e experimentos do professor após realmente ele ser excluído daquele laboratório, já que a cidade no controle do seu departamento tinha por volta de 50 milhões de pessoas. E durante os 10 anos de sua presidência, nenhum único zumbi apareceu na cidade que ele controlava, e realmente ele parecia ser muito forte. Isso porque, se ele encontrasse um único fio de cabelo zumbi, ele iria exterminar a área inteira até ser higienizada. E nesse momento, o nosso Protinha começou a ficar todo se tremendo. Então, ele começou a apresentar dizendo que seria breve, já que todos eles eram calouros e vieram ali de todos os estilos de vida. A academia precisava da ajuda deles agora mesmo. Todos eles então começaram a ficar nervosos, pensando o que ele poderia pedir. Então ele iniciou a projeção em um robô, avisando que aquele era um espião que eles tinham pegado alguns meses atrás. E graças a ele, eles acabaram lançando uma ogiva nuclear em seu próprio povo. E então o zumbi pensou que aquele cara tinha lançado uma bomba nele e ele ficou bem irritado. Embora alguém como ele seria morto imediatamente, eles tinham informações confiáveis de que ele era um subordinado próximo do traidor, Professor Jaime. Então ele começou a pensar que talvez os zumbis não eram o alvo original, mas sim esse tal de Jaime. E por isso que a ameaça dos zumbis já tinha passado há muito tempo, e todos esses conflitos eram por causa de lutas internas. E nesse momento a sua amiga disse que sim, já que algumas pessoas só queriam ver o mundo queimar de qualquer jeito. O presidente então começou a dizer que eles tentaram incontáveis métodos para tentá-lo fazer falar, mas mesmo assim, com todos os seus sêniores juntos trabalhando, nada surtia efeito. Olha, vou te falar, o homem sofreu muito. Tentaram banco do tigre, agulhas e ainda por cima castração química, tentaram afogar o cara, congelar ele e até mesmo todos os métodos mais possíveis, mas nenhum deles funcionaram e o fizeram falar, já que eles estavam pedindo para todos ali na academia ajudarem a fazer e falar, e desde que eles conseguissem fazer, eles poderiam ajudar a dizer onde estava esse professor Jaime, e assim ele iria fazer a pessoa que fizesse aquele cara falar em vice-presidente, e todos eles já começaram a ficar animados, já que com esse poder todo eles poderiam ficar ricos e ainda por cima ser donos de uma cidade. E rapidamente todos eles começaram a levantar a mão, dizendo que poderiam contar com eles e que eles também gostariam de tentar. E então eles estavam... E então, aquele homem estava sendo mantido em uma das câmeras no fundo, e ele desejava sorte a todos eles. E depois de 2 horas, eles continuavam gerando resultados infrutíferos, e os calores começaram a ficar desesperados no começo, e o método era mais normal, mas eles lentamente se tornaram muito mais desesperados e começaram a fazer coisas que sem necessidade, como até mesmo pegar e levar um monge para orar pelo cara, bater um sino nele até irritar, e outro monge ainda para bater uma musiquinha pro cara. A presidente até mesmo ficou com vergonha vendo tudo aquilo. Depois disso, sua amiga perguntou ao zumbi o que ele achava de tentar e se ele conseguiria fazer aquele homem falar. Ele então disse que poderia fazer até mesmo ele cantar. Ela não acreditou, até quebrou o picolé dela. Ele então perguntou se era realmente real o que ele estava falando, e se fosse, ela então começou a levantar a mão dizendo ao presidente que ela tinha um amigo que disse que poderia dar um jeito naquele homem. Então ele pediu para que por favor ele tentasse, porém nesse momento ele pensou que ele realmente gostaria de se manter fora do radar, mas de repente ele saiu.
Até sua amiga achou isso estranho, já que ele era tão quietinho, mas os seus subordinados sempre foram muito obedientes, mas por alguma razão, nas últimas semanas, eles aleatoriamente estavam perdendo o controle e talvez algum humano explicasse alguma coisa. Decidiram então entrar na sala e então aquele espião começou a perceber que tinha mais um para tentar interrogá-lo, mas o zumbi foi bem breve e nem falou nada. Enquanto o espião já começou a falar que a academia realmente estava muito ruim, já que eles estavam sem pessoal e estavam mandando qualquer pessoa, mas o nosso protinha já acabou lançando um corte no braço dele, e ele não entendeu nada, mas começou a rir, dizendo que aquele era o melhor que eles poderiam fazer, e pelo menos ele tinha alguma função. Mais doido foi que ele começou a gritar, dizendo que ele não teve nem medo quando tiraram os bagos dele, e que utilidade iria ter aquele cortezinho. Então, o zumbi deu uma ordem, dizendo que ele deveria se levantar, e imediatamente aquele homem começou a se levantar, e todos naquele galpão começaram a ficar totalmente inacreditados, já que eles tinham obedecido a ordem do zumbi, e o mais doido foi que na corrente sanguínea dele tinha entrado algumas células zumbis que estavam controlando todo o seu sistema, e o sangue tinha sido levado completamente ao cérebro, então o nosso protagonista tinha o controle daquele homem agora. Perguntando então qual era o nome dele, e ele disse que era Xiao Kai, e então eles ficaram realmente mais inacreditados, já que o homem estava realmente dizendo. Ele até perguntou ao presidente se ele poderia controlar a mente de outras pessoas, mas dessa nem ela sabia. Ele então começou a conversar com aquele homem, dizendo que ouviu que ele era um subordinado próximo do professor Jamie, e então ele deveria saber alguma coisa sobre a respeito. Então ele disse que sabia muitas coisas, e perguntou o porquê os zumbis estavam realmente atacando aleatoriamente e ficando descontrolados. Ele disse que foi porque eles soltaram um medicamento criado pelo irmão Fei na cidade, e os zumbis que comeram o medicamento ficaram malucos e não poderiam controlar eles mesmos e poderiam ser controlados por ele a uma certa distância. E o mais doido é que eles usaram para mandar os zumbis descontrolados atacar os humanos, e com as suas batalhas eles coletaram dados da Academia do Além. Então ele perguntou o porquê deles estarem fazendo isso, porém ele disse que não sabia o motivo, mas o irmão Fei disse que eles estavam fazendo algo muito ótimo e ele só precisava recolher os dados dos membros da Academia do Além controlados pelos ataques zumbis. Eles ficaram bem perplexos e ele perguntou aonde estava o professor Jamie agora mesmo, e ele disse que estava em uma base secreta a 500 metros abaixo da cidade H. Então pediu para que ele se virasse, dizendo que o seu povo era realmente odioso em linguagem zumbi, e ele realmente colocou um vírus dentro do cérebro dele, e se ele quisesse poderia forçar para poder ir de F sozinho, mas ele disse que ele deveria se cuidar enquanto foi embora, e o homem só respondeu entendido. O mais louco foi que em questão de segundos, aqueles caras já tinham certeza que eles receberam a informação de que o espião deles tinha confessado. Eles deveriam saber sobre a posição deles agora. Para analisar se tinha um espião, porque não poderia ter outro, não é mesmo? Porém, ele estava muito tranquilo, dizendo que realmente essa era a obrigação deles, procurar por ele. Porém, o seu ajudante disse que ele poderia estar em muito perigo, mas aquelas pessoas não era tão fácil de se lidar. Porém, ele disse que estava tudo bem porque o experimento já tinha terminado mesmo e era perfeito eles estarem ali. Enquanto ele continuava observando um tipo de cérebro que estava flutuando, e ele queria realmente que eles presenciassem esse momento histórico, o nascimento de uma nova forma de vida completa. Enquanto isso, o zumbi estava saindo da sala, porém todos ficaram inquietos, vendo que ele estava lá. O mais doido foi que eles estavam pensando que talvez eles poderiam ter a mente controlada por ele. Até mesmo a presidente estava suando um pouco frio, e a outra de cabelo azul estava rindo, já que agora ele talvez seria bem excluído. Porém, um começou a dizer que ele poderia controlar a mente de outras pessoas, mas nesse momento o presidente decidiu dar uma palma, e dando realmente parabéns, já que os jovens de fato iriam superar eles no futuro, mas ele não esperava encontrar um calouro com esse tipo de habilidade. E como ele tinha prometido, iria fazer dele realmente o vice-presidente, mas ele iria cumprir isso agora, pedindo para que seguisse ele e ele iria registrar ele. Porém, ele achou estranho, já que o professor Jamie poderia fugir, e nesse momento ele disse que ele não deveria se preocupar, já que ele não iria fugir.
Então eles saíram de lá e o aprendiz da Mestre da Espada achou estranho, já que ele não lembrava de ter um processo de registro para se tornar um vice-presidente. Então eles dois decidiram ir atrás deles, e na área industrial abandonada estava lá o zumbi com o presidente. Porém o presidente estava com uma cara bem estranha, e o zumbi porém perguntava aonde eles estavam, se aquele lugar era onde ele iria precisar cuidar agora, já que ele pensou que eles estavam indo fazer o registro e depois ir atrás do professor Jaime. Porém, ele perguntou desde quando um zumbi aprendeu a falar a linguagem humana. Ele porém perguntou se estava falando com ele, enquanto ele tirou uma arma laser e mirou diretamente na cabeça do zumbi. A presidente então abaixou rapidamente junto com o seu discípulo, quase sendo acertados pelo presidente. Ela então perguntou se ele estava bem e eles disseram que sim. Ela porém pensou que aquele era o canhão de Tychon do chefe e ele tinha a habilidade de desentregar qualquer coisa. Porém, ele disse que realmente ele poderia ter enganado aos outros, mas não poderia enganar ele, já que ele se perguntava o quão idiota a academia estava se tornando para deixar um zumbi entrar assim com tanta facilidade. Mas agora já era tarde, já que a fraqueza de todos os zumbis era a cabeça, e quando um zumbi perdia sua cabeça, ele perdia toda e qualquer habilidade de movimento, e realmente ele pediu desculpas, mas agora ele entrou em um lugar aonde ele não deveria ter entrado, mas de repente a mão do nosso prota já se aproximou dele. Em alta velocidade, ele foi lançado contra a parede, sem entender como ele continuava se movendo, mesmo tendo perdido a cabeça. Depois disso, ele ativou os outros robôs para atacarem ele. Aqueles robôs começaram a atirar vários lasers em direção ao nosso protagonista, mas ele conseguiu pegar no pescocinho de cada robô e destruí-los. Após isso então, aquele presidente conseguiu se afastar um pouco do zumbi, enquanto ele não sabia como o zumbi realmente tinha sobrevivido sem cabeça. Ele então estava realmente destruindo todos os robôs e continuando se movendo sem a sua cabeça. O mais doido foi que isso tinha acontecido em menos de 15 segundos, e ele estava perplexo já que ele não entendia mais nada. A outra presidente disse que talvez eles deveriam se afastar, já que a luta estava começando a ficar séria, e um homem como o presidente gostaria de se mostrar com movimentos grandes e chamativos, já que eles deveriam se afastar um pouco antes que eles fossem pegos pela área ou pelo efeito. Enquanto isso, o zumbi estava regenerando a sua cabeça, e ela, observando aquilo, não acreditou que realmente a cabeça dele tinha crescido novamente. Então o zumbi perguntou se eles poderiam conversar, já que ele não queria machucar ele. Nesse momento o presidente começou a observar que ele aparentava estar mentindo, então pensou que ele talvez quisesse controlar sua mente também, mas ele disse que isso não iria funcionar enquanto tirava o seu manto, e de repente ele ativou o modelo número 1 e um robô começou a ir em sua direção. Enquanto isso, esse robô começou a se dividir em vários pedaços e se juntar com o seu corpo. As pessoas que estavam lá em cima observando acharam incrível, enquanto o zumbi achava que aquilo ali não faria nenhuma diferença. De repente, ele já estava parecendo um Ultron da vida, já preparado para o combate, dizendo que agora ele iria morrer ali. Mas quando ele partiu para cima do zumbi, ele confessava que nunca conversava com os zumbis, e enquanto isso ele já deu uma joelhada na cara do nosso protagonista, dizendo que esse era o primeiro zumbi a ver essa forma dele, e ele deveria se sentir muito honrado. Enquanto ele acertou a joelhada, ele continuou correndo para voltar com um super soco na barriga do zumbi, lançando ele então para o alto. Os que estavam lá em cima perceberam que realmente o zumbi já estava morto depois desses dois golpes, e após isso ele começou a acertar vários golpes no ar com uma super velocidade, e o zumbi só apanhando, lançando ele de volta ao chão, e o golpe foi tão forte que ele rebateu e voltou para o ar, e o mais louco é que ele estava flutuando igual aquele carinha do dorama. Mas o robô já chegou amassando ele no chão, acabando com essa ceninha toda, dizendo que esperava mais dele como um lutador, e um zumbi que perdeu a cabeça e continuou lutando, mas de repente ele iria acabar com essa luta, usando então o raio evaporador, e ele então ativou ele em direção ao zumbi, dizendo que iria acabar com essa luta rapidamente.
destruindo então todo o seu corpo e não dando mais chance para ele se regenerar. E agora sim, ele deveria estar morto, depois de ter sido completamente evaporado. Mas inesperadamente, alguém começou a caminhar e o mais louco foi que o zumbi começou a gritar de muita raiva. Todos eles começaram a entrar em desespero, já que ele não tinha acertado o golpe, e o pessoal lá de cima, já que ele estava movimentando o vento todo só com um rugido. E agora, o rosto do nosso protagonista tinha mudado completamente, ele parecia estar muito irritado, e então o outro robô começou a perguntar quem exatamente ele era, porém o nosso prota não queria mais responder nada, já que agora até mesmo o clima da cidade tinha mudado, e o céu tinha ficado completamente fechado, e parecia que estava sendo gerado um redemoinho naquele lugar, de tão forte que estava. A sua amiga que estava na escola começou a observar o céu e realmente tinha alguma coisa estranha acontecendo, enquanto a presidente disse que aquilo não parecia nada bom, decidindo fugir dali o mais rápido possível, e todos os moradores se perguntavam o porquê do céu ter escurecido do nada, já que era a primeira vez que ele via as nuvens se comportarem desse jeito. O robô, porém, estava bem pensativo agora e com certeza cagado de medo, e o nosso prota chamou ele de humano lixo, já que ele tinha dado chances o suficiente para que ele resolvesse tudo na conversa e de uma forma pacífica, mas já que ele queria desse jeito, agora realmente ele iria resolver, perguntando então como que ele gostaria de morrer. Nesse momento a presidente percebeu que a personalidade dele mudou completamente, uma volta de 180 graus, e agora estava uma sensação totalmente ameaçadora, e ela já meteu o pé dali. O robô, porém, começou a dizer que desde que ele tinha nascido, ele nunca se sentiu ameaçado por outro ser, desafiando então o zumbi a tentar vencê-lo. Enquanto isso, aquela presidente já estava muito longe e seu discípulo perguntou se eles deveriam passar pelo banco de dados dos zumbis na biblioteca para ver se encontrava alguma coisa sobre aquele zumbi, já que se eles não encontrassem, o que eles poderiam fazer caso o presidente não derrotasse. Em questão de instantes, eles tinham quase sido atravessados no meio pelos dois lutantes, conseguindo escapar por pouco, mas vemos que a luta basicamente estava quase terminada, já que aquele robô tinha perdido seus dois braços e as suas duas pernas, e ainda por cima o zumbi estava na frente dele, enquanto ele ativou rapidamente o modelo 2, 3 e 4 para poder fugir em seu corpo, enquanto ativava uma explosão também para poder escapar. Mas nesse momento a presidente acabou caindo do lado desse outro presidente, e ele começou a dizer que aquele zumbi era perigoso e os dois deveriam ajudá-lo a matá-lo, porém ela começou a gritar dizendo que ele tinha perdido completamente a cabeça e por que raios ele tinha provocado aquele homem para começo de conversa. Então agora eles iriam se separar e correr, mas o legal é que o cara tava correndo só o cotoco. Mas o zumbi, percebendo que eles estavam bem longe, decidiu fazer uma coisa para que eles não pudessem fugir. Meu parceiro, o cara simplesmente enfiou a mão no fundo da terra e começou a levantar o lugar todo. A cidade inteira começou a tremer e de repente aquela mulher que estava no ar percebeu que o chão estava mais próximo dela, mas simplesmente ele tinha levantado uma parede gigantesca, meu parceiro. A cidade se transformou em uma parede completamente. Ele fez um ângulo de 90 graus com metade da cidade, com uma puxada de mão. Como é que vence? Como é que vence um cara desse? Não tem como vencer. A população toda, depois de ver essa cena, já começou a entrar em choque, se perguntando o que raios estava acontecendo, enquanto a sua amiga viu que a área nova da cidade estava flutuando no céu, flutuando nada. O nosso prota tinha levantado no braço, meu parceiro. E agora o robô tinha batido completamente de cara naquela parede, então o nosso zumbi já aproveitou e terminou de esfregar a cara dele no chão e levando ele até a parte de cima. Só que ele começou a rir, enquanto aquele cotoco tentava lutar de algum jeito, e ele disse que agora sim ele estava se sentindo ameaçado. Mas de uma coisa ele estava certo: ele não poderia controlar a mente de um robô, mas ele era parte humano, então ele deveria ter um cérebro humano, decidindo então cortar a cabeça dele e ingerir aquele vírus diretamente no seu cérebro. E então depois disso ele começou a ver as suas memórias, já que ele era órfão desde cedo e foi submetido completamente a modificações no seu corpo, até quase não ter partes humanas no corpo. Porém o zumbi, vendo a vida dele, disse que era mais miserável do que ser um morto-vivo, e ele parecia ser mais um zumbi do que ele, e para ele se manter vivo era mais doloroso do que morrer, decidindo então deixar ele vivo e jogar ele
lá de cima, dizendo que ele arruinou realmente o dia do zumbi. Porém, a presidente pegou ele todo destroçado e até mesmo ela percebeu que o zumbi tinha poder para ler memórias. Enquanto isso, o zumbi desapareceu e começou a arrumar as suas coisas, dizendo que ele perdeu o controle das suas emoções de novo, mas ele precisava se lembrar que ele era um zumbi bom e amigável, pegando em todas essas coisas e decidindo então fugir. Mas de repente a presidente parou ele, dizendo que ele não poderia fugir dali. Mas a única coisa que ele estava pensando é que ele iria precisar silenciar a testemunha, decidindo então pedir desculpas e já dar um socão, mas a presidente já veio com aquele papel dizendo que esse era o seu documento e que ele tinha sido promovido à posição de vice-presidente, e de hoje em diante ele era oficialmente o vice-presidente da Academia do Além, e realmente aquela era a assinatura do chefe, e ela disse que sim, porém ele disse que ele não tinha dito nada, mas ela respondeu que disse que estava escrito que ele era um humano muito bom, e boa sorte para ele, já que ela estava esperando pelo dia que ele se tornasse um presidente. Enquanto isso, no outro quarto, o presidente estava completamente bagaçado de tanto que ele apanhou, e ainda por cima, ela disse que ele sabia que ele era um zumbi, e ainda por cima quis que ele continuasse na academia. Porém, o presidente disse que isso nunca foi um problema, ele ser um zumbi ou um humano, já que ele precisava da força dele se ele quisesse pegar o professor Jamie. Porém, ela perguntou o que iria acontecer se ele perdesse o controle novamente. Porém, ele disse que isso não importava, perguntando se ela tinha feito os preparativos, e ela disse que sim, já que dessa vez ele iria acabar com qualquer traço do professor Jamie. Realmente agora eles estavam preparando um ataque para ir lá. Enquanto isso, o zumbi que servia o nosso protagonista estava juntando uma equipe para poder ir até o seu mestre e dizendo o que eles iriam fazer se tirassem ele de nós, e os zumbis estavam dizendo que iriam matar os humanos e salvar o rei. Enquanto isso, o outro que também coordenava disse que o Vermit era na verdade um idiota, já que o rei não precisava da ajuda dele, e o outro zumbi perguntou até se deveriam impedir ele, porém ele achou que seria melhor não, já que ninguém poderia parar ele, exceto o rei. Enquanto isso, a equipe do presidente já estava indo a bordo para poder invadir o lugar que eles tinham descoberto. Ele então começou a dar uma ordem dizendo que todos eles deveriam ficar atentos, já que eles só poderiam ter uma chance de poder capturar esse cara. Enquanto isso, o Mr. Zumbi tinha sido mandado para um lugar abandonado junto da sua amiga. Mais engraçado é que eles tinham dado um regimento para o nosso prota, e eles estavam se apresentando para o serviço. Porém, ele disse que realmente não entendia nada disso, mas eles estavam saudando o novo e poderoso líder, chamando ele de vice-presidente zumbi. E a partir de hoje, eles iriam seguir as suas ordens. Ele não entendeu nada, mas eles começaram a explicar que tinham 12.000 pessoas prontinhas para receber as ordens do Mr. Zumbi. Porém, ele perguntou se realmente ele estava dizendo que as pessoas iriam ouvir qualquer coisa que ele dissesse, perguntando o que ele faria se ele dissesse para ele se matar agora. Ele, porém, pegou uma granada e disse que as palavras do vice-presidente zumbi eram absolutas, tirando o pino e dizendo que seria uma honra. Porém, o zumbi já começou a gritar de nervoso, dizendo que estava brincando. Ele então pegou a granada e já lançou bem longe e começou a respirar bem nervoso, pensando que esses caras eram realmente malucos. E aguarda o próximo episódio, já que agora ele vai ter que enfrentar o próprio aliado. E de repente, apareceu um homem sentado no tanque dizendo que esse era o vice-presidente zumbi, e ele pensava que eles teriam mandado alguém muito mais forte, enquanto ele se jogou no chão, dizendo que realmente não entendia o porquê deles terem enviado um fraco como ele para proteger um local tão importante. Ele disse que tanto faz, já que eles vieram da Academia do Aço Inoxidável, que era próxima da academia dele, avisando ainda assim que eles foram enviados para ajudar ele a pegar o seu alvo. Porém, a menina ficou totalmente nervosa, já que eles eram os dois líderes do departamento da Lâmina do Aço, e eles se consideravam poderosíssimos. Enquanto isso, tinha um espadachim robô completamente preparado, se perguntando se os superiores fizeram ele vir ajudar eles ali à toa, já que aquele lugar parecia estar bem normal, enquanto as duas presidentes também tinham sido convidadas a vir ali ajudar. Um deles começou a perguntar o porquê raios ele mandou o vice-presidente novato para proteger um local tão importante sozinho, que era a entrada norte, e o presidente disse que era porque ele poderia acabar com ele enquanto ele estava mijando nas calças. Porém, ele disse que ele estava blefando demais e que ele deveria lembrar o quão forte ele era, já que de qualquer forma estava tudo bem, ele tinha enviado 2 membros da equipe dele
dele para ajudar a proteger as saídas, então não teria nada que eles se devessem se preocupar. Enquanto isso, os dois cientistas estavam cercando a cidade inteira, soltando zumbis por todos os lados, sem que ninguém percebesse. Mas de repente apareceu um espécime muito interessante, e ele tinha se misturado junto com os zumbis, e eles realmente estavam dando o melhor para manter aquela base completamente firme contra aqueles ataques. Eles, porém, achavam que estava muito fácil, já que não tinha um desafio tão bom, exceto aqueles zumbis bem fracos. Porém, o zumbi se aproximando daqueles, ele percebeu que não era da tribo dele, enquanto a menina ficava preocupada e dizendo graças a Deus que não era, já que se fosse estava lascado. Então, aquele homem da espada, sei lá o que, apareceu e perguntou se ele realmente estava sendo necessário ali, já que ele poderia simplesmente deixar esse lugar para eles, já que fracotes como o zumbi poderiam voltar e brincar com seus brinquedos de criança. Porém, a menina ficou muito irritada, chamando ele de fracote e perguntando se ele não sabia calar a boca. Porém, o cara já ficou irritadaço, perguntando se tinha deixado ela falar. A menina já ficou cheia de medo e foi para trás do zumbi. Enquanto isso, o nosso amigão motosserra aí, ó, já começou a aparecer cheio das raivas, enquanto o zumbi chamava ele de pequeno Varmin, perguntando o que ele estava fazendo lá. Porém, o cientista estava rindo muito, dizendo que aquela coisa tinha todos os atributos no máximo, e ainda por cima, ele era um chefe de alto nível, seria muito bom usar ele para a luta. E o mais incrível é que ele estava tentando chamar o máximo de zumbis para poder atacar a cidade, e também para salvar o rei deles. Porém, quando ele percebeu, ele só estava junto com mais um zumbi, que ele realmente disse que iria trazer só a gasolina para ele e ia vazar, porque realmente ele tinha que obedecer ao mestre, e se ele atrevesse a ir contra as ordens, iria sobrar para ele. Então ele desejava sorte por Varmin, avisando que ele não precisava de nenhum desses zumbis, ele mesmo poderia matar todos os humanos por ele mesmo. Porém, ele começou a sentir um cheiro estranho, quando então ele inalou aquele vírus que fazia com que ele fosse controlado, e depois disso, meu parceiro, agora é só história, porque ele estava indo diretamente para a equipe do nosso prota zumbi e não conseguia perceber quem era o nosso prota, e o cara já começou a derramar um monte de gasolina na boca dele, mas ele já ligou a motosserra com tudo, dizendo que iria matar todos, e o doideiro foi que o grito dele começou a quebrar tudo, fazendo com que até a menina voasse de novo. Essa menina só voa, gente, meu Deus! Enquanto ela caiu no chão perguntando que raios era aquilo, e então ele disse que eles deveriam ir brincar com o vovô da motosserra, tá amarrado. Aqueles homens do clã dos Parachim disseram que finalmente uma coisa interessante tinha aparecido, mas o zumbi pegou a menina e começou a correr com tudo, dizendo que esses dois não iam conseguir dar jeito nele de jeito nenhum, já que ele era muito poderoso. Mas a menina disse que eles estavam ali como dois líderes de departamento e que eles não deveriam fugir e sim matá-lo. Mas ele disse que realmente aquilo não era para se brincar, já que aquele zumbi tinha um corpo imortal. Então, aqueles dois disseram que realmente eram dois fracotes e realmente um lixo. E o legal é que ele estava conversando, dizendo que iria poupar muito esforço quando seu aliado tinha tomado um socaço na barriga que foi lançado no tanque, e ele já ficou desmerecido lá no chão. Enquanto ele estava espumando pela boca, a sombra do zumbi motosserra já tinha aparecido na frente dele, perguntando como ele queria morrer. E enquanto isso, o zumbi já estava lá em cima do prédio, observando tudo, e o motosserra estava brincando de ping-pong no prédio com aquele cara, enquanto girava ele e fazia suas vontades com aquele humano, chutando ele em cima do outro. E agora que os dois estavam prontinhos para morrer, ele pegou a motosserra para cortar os dois no meio, só que o cara conseguiu, graças ao bom Deus, levantar a espada dele e conseguiu se desviar daquela motosserra. E o mais incrível é que o zumbi e a sua equipe estavam completamente lá em cima, observando tudo de camarote. A menina começou até a dizer que parecia bem ruim a situação, e ela não achava que o presidente Bang poderia aguentar muito mais do que aquilo. A motosserra estava quase entrando no pescoço do querido, e como presidente, ele não poderia perder desse jeito. E apesar de tudo isso, ele começou a chorar e a gritar pela sua mãe, dizendo que ele não queria morrer, pedindo por favor para que salvassem ele. E nesse momento o cientista estava rindo muito, debochando realmente de como as academias humanas
eram estúpidas até os dias atuais. Enquanto isso, a amiga do nosso prota disse que eles poderiam enviar soldados comuns, mas todos iriam morrer, enquanto o zumbi se perguntava o porquê ele não ter reconhecido ele. Então, ele iria mandar alguém para colocar bom senso nele. E a menina já começou a entrar em choque pensando que ela seria enviada para lá. E o nosso prota disse que ela deveria ir. A menina já começou a entrar em choque perguntando se ele queria que ela virasse carne moída para aquele zumbi ou algo assim. Porém, ele pediu para ela dar o braço dela para ele. Ele já lançou um mordidão. Não, e o mais incrível é que ela foi mordida pelo zumbi e ela só pensou na seguinte coisa, que talvez ele estivesse tentando controlar a mente dela. E nem que ela ia virar um zumbi. Mas ele disse que apenas ela deveria bater nele muito forte para ele recobrar a consciência, enquanto o cara continuava gritando pela mamãe, dizendo que não deveria ter feito piada do zumbi. Rapaz, e se ele não segurasse essa motosserra, ia ele e o amigo dele de base. Quando de repente, uma mulher chegou dizendo que aquilo não era divertido, rindo pra caramba. E meu parceiro, ela tava arrastando uma submetralhadora gigantesca, perguntando se o carinha queria brincar um pouco com ela. Rapaz, basicamente o que aconteceu foi que aquelas células zumbis entraram na genética dela e começaram a modificar ela, fazendo então com que aquela garotinha que já era forte ficasse mais forte ainda. Porém, esse zumbi disse que talvez brincar com ela seria bem divertido, dizendo que ele não era tão especial assim na verdade, e lançando uma rajada de tiro na direção do cara. A vovó vai deixar ele comer quantas balas o seu coração quiser. Rapaz, a bichinha tava doida, disparando bala pra caramba, enquanto o vice-presidente estava agachadinho em meio àquele tiroteio todo, e o zumbi estava esquivando de todas as balas. O cara tava soluçando do chão, meu parceiro, enquanto o zumbi só desviava de tudo. Então nesse momento, o aliado dele já puxou ele, dizendo que ele é muito novo pra morrer naquele lugar, e os dois se viraram e fugiram, enquanto a menina... Que é isso, Ainda bem que ela tá de short, deu um salto por cima do cara, já lançou 3 granadas na boca dele e falou assim, ó, essas aí são meus docinhos de sobremesa, antes do prato principal. Bum! E aquele zumbi já saiu do meio da fumaça, dizendo que aquilo nem tinha feito cócegas nele, e realmente não tinha doído nada, mas quando ele tava falando, ela já meteu uma chumbo na cara dele. Rapaz, a menina tava poucas ideias. E o mais doido é que até o soldado que estava ali em cima, treinado pra caramba, estava com medo daquela mulher, perguntando o que o zumbi tinha feito com ela. Porém, ele disse que só modificou um pouco os genes daquela mulher, e então o Dan poderia fazer ela se tornar ainda mais poderosa. E realmente, E agora, finalmente, aquela motosserra estava sentindo dor, e a mulher começou a gargalhar, rindo muito, dizendo que gostava daquela sensação. E o outro presidente começou a ficar mais com medo ainda, chamando pela mamãe. Porém, o homem motosserra disse que realmente ela achava que podia derrotar ele com aquela força insignificante. Mas nesse momento ela saltou e chutou a motosserra dele para baixo e deu um chutaço na cara dele em questão de instante, fazendo com que ele voasse bem longe. Rapaz, mas ele caiu de cara tão feio no chão que eu pensei que a menina ia ganhar essa luta. O pessoal dos espadachins ficaram realmente com muito medo, já que eles nunca viram o poder daquela menina antes. E do nada, meu parceiro, ela tirou uma bazuca não sei da onde e falou, rapaz, até o zumbi ficou impressionado, porque ele nem viu de onde veio aquilo. E ela já preparou para dar um tirambaço do cara, porém, ele arranjou uns combustível, não sei da onde também, e começou a beber tudo. E agora, eles iriam continuar lutando até a morte, e os outros dois lá no meio, né? Ela então já disparou aquela bazuca em direção ao zumbi, porém, o zumbi em 3 segundos atravessou ela no meio, meu parceiro. Não deu tempo nem da bazuca sair do gatilho, ele partiu a barriga dela no meio. E então, nesse momento, os caras pensaram que ela realmente tinha ido de F, tinha visto ver Papai Noel, mas nesse momento, ele era um morto-vivo e não se podia matar, não importa o que fizesse, então gastar energia à toa era o que ela estava fazendo. Mas de repente, o nosso protinha fechou o punho e simplesmente fechou a ferida dela. Nem mesmo o zumbi acreditou que uma humana poderia ficar desse jeito. Ui, a barriga dela estava entortada, meu parceiro. Depois ela já deu uma endireitadinha e perguntou se eles iriam continuar a brincadeira. E então, aqueles dois já começaram a fugir, dizendo que aquele pessoal era realmente muito louco. O motosserra disse que não sabia o que estava acontecendo e quem era o verdadeiro zumbi ali, ela ou ele. Enquanto isso, Mr. Zumbi percebia que realmente
Ele não esperava que a Dan fosse ficar tão poderosa após a mutação genética, mas agora todos os seus ossos estavam trincados e todos os seus músculos estavam rasgados. Mesmo que pudesse usar a recombinação genética, a dor de ser cortada ainda era real e precisava acabar com isso bem rápido. Já que o pequeno Valmir, mesmo que ele tivesse desobedecido às suas ordens, ele não ficou em casa e agora ele não queria ir lá ter que disciplinar ele, mas agora não tinha mais jeito. Então ele controlou a mulher zumbi mais uma vez para socar aquele motosserra até ele apanhar e pedir chega. Mas nesse momento, realmente, ele se ajoelhou e ele começou a apanhar mais ainda, já que ela pegou a metralhadora e começou a bater na cabeça dele. Ele até pediu para, por favor, ela parar, dizendo que ele se rendia e ele iria embora e ele iria para casa imediatamente. E o zumbi então decidiu confiar nele, mas nesse momento que ela abaixou a arma, ele simplesmente deu um ataque furtivo nela, dando um socaço na cara dela. Ninguém esperava por isso, nem mesmo o zumbi. E agora nesse momento ele ficou bem irritado, chamando ele de miserável. O porquê que ele ia acreditar nele ainda, porque realmente ele deixou a guarda baixa quando ele relaxava. Mas ela realmente não sabia que isso iria acontecer. Então parecia que agora o zumbi tinha vencido ela. E ela tinha tomado alguns estimulantes, mas o efeito estava passando. E então, mesmo ela sendo cautelosa, ela não deveria acreditar em qualquer coisa que um zumbi diz. E o cientista começou a pensar que esse zumbi era muito poderoso e até mesmo tinha habilidades escondidas, mas também tinha uma incrível habilidade passiva de ataque furtivo. Ataque furtivo nova, cara, mó vacilão. Estava na hora dele ir lá e matar todos eles. A menina já tinha voltado ao normal e os outros dois estavam desesperados e só restava o nosso Protinho aparecer. E foi o que ele fez. Ele apareceu bem na frente do motosserra, porém o motosserra começou a ficar travado e ele chamou ele de pequeno Valmir, perguntando se ainda lembrava quem ele era. Se perguntando o porquê dele não ia atacar o cara, mas ele estava travado de medo, e então ele começou a dizer que ele não deveria ter saído de casa e explicar o motivo porquê dele estar ali, já que o Lord Valmir era como um gangster causando problemas nas redondezas, e ele queria que realmente se tornasse um subordinado dele, mas ele não aceitava de jeito nenhum, e então eles tiveram uma luta no passado. E ele então parecia um humano que realmente não queria se assemelhar a um zumbi, dizendo que a personalidade do nosso prota era fraca no passado e o porquê ele está sob as ordens desse cara. Então, a menina só se perguntou sobre o que eles estavam discutindo, e os dois nem sabiam também, mas parecia que ele já tinha mijado nas calças. Rapaz, eu pensei que era a gasolina que tava descendo, mas o zumbi mijou na calça de medo mesmo. O motosserra já tava cagado de medo. Literalmente. E então, o cara começou a apertar mais ainda o botão para atacar o nosso protagonista. Mas ele se lembrou do que aconteceu no passado, já que ele foi completamente surrado pelo nosso protagonista, perguntando o porquê dele não estar falando mais, já que ele tinha um ótimo discurso e deveria mostrar para ele, ou apenas obedecê-lo. O cara só continuou chorando, porque ele se lembrava que iria morrer de qualquer jeito. E o Quatro Olhos tentava mandar ele atacar, mas o que ele não sabia é que Valmir estava se lembrando do porquê ele continuava com um corpo imortal. Ele foi cortado em pedaços e transformado em sashimi e deixado do lado fora para secar em uma árvore por centenas de anos pelo nosso protagonista, só pro Valmir obedecer a ele. E então, mesmo ele clicando no botão até quebrar, ele não aceitou e foi correndo de embora. Meu parceiro, nem eu ficava. Depois dessa, dizendo ao cientista que ele quisesse lutar, ele mesmo deveria ir. E ele nem acreditou que o cara teve tanto medo assim do nosso protagonista. E até mesmo ficou de boca caída sem pensar que isso ia acontecer. E o cientista não sabia como ele tinha perdido o controle, já que era a primeira vez que isso tinha acontecido. Mas o seu chefe disse que estava tudo bem, já que estava na hora de desistir daquele idiota e então usar a arma secreta deles, já que eles estavam bem perto para descer, e aquele samurai já se preparou com tudo para poder descer, enquanto aquele carinha estava passando as informações corretas do lugar. Agora, a única coisa que ele precisava fazer é chegar destruindo tudo. O cara já saltou do helicóptero, mas as meninas chamaram ele de idiota, já que ele era bem descuidado, e então ele ativou a habilidade que ficou ágil como um foguete, e depois outra habilidade que ficou como um furacão, e o cara saiu destroçando tudo, era tão poderoso que repartiu mais de 40 andares, sei lá, até 200 no subsolo, e as meninas chamaram ele de cabeça de músculo e até amostradinho, dizendo que eles não sabiam usar o cérebro de vez em quando, e se isso fosse uma armadilha, o que eles teriam feito?
O presidente disse que realmente o poder do cara era absoluto, em todos os cenários não eram inúteis, e agora estava na hora dele ir na linha de defesa, enquanto as meninas ficaram para lá. Em instantes, aquela base estava completamente cheia de soldados, e eles estavam cercando um local inteiro e reportando para o chefe, mas quando eles chegaram lá, infelizmente não tinha mais nada, pensando então que todos eles tinham fugido, mas o presidente achou que aquilo era impossível, já que ele tinha selado todas as rotas dentro e fora da cidade, seja pela terra, água ou ar, e nem mesmo um mosquito conseguiria passar. Mas nesse momento, as duas presidentas estavam esperando do lado de fora, bem irritadas, já que elas queriam pegar os caras maus. E agora, elas estavam lá só esperando se alguém tentasse fugir para poder pegar eles. Mas a de azul já estava amaldiçoando todos eles, já que eles tinham mais sorte de poder enfrentar o combate. Os cientistas estavam lá, executando o plano A, que simplesmente estava escrito um papelzinho, que tinha um rei zumbi dentro e era extremamente perigoso. Abra isso se você for homem. O cara já ficou irritado e já mandou um soldado explodir aquilo pra ele. E depois disso, o capitão disse que na verdade não deveria fazer isso, já que eles estavam ali para pegar pessoas, não tinham por que tomar outros riscos. Outro cientista então disse que eles não tinham caído, então ele deveria executar o plano B, que era explodir a própria bomba dele que estava lá. E o soldado já começou a correr para não virar saudade. E então a roupa do samurai foi de F, já que agora ele só tinha o restante do corpo de metal. E então o cara começou a gargalhar, dizendo que isso era o começo e o fim de toda a humanidade, já que estava na hora de dar as boas-vindas ao amanhecer de uma nova grande espécie, chamando ela de todas as vidas humanas, dizendo que ela deveria tomar todas as vidas humanas, incluindo a dele. O cara é louco. Eles estavam realmente enxergando um rei zumbi, só que era mais um bebê zumbi. Eles ficaram bem decepcionados, e o presidente disse que ele deveria tomar cuidado, já que não teria sido um problema se ele realmente parecesse feroz, mas desde o começo aparenta ser um pouco problemático, dizendo que ele não deveria subestimar aquele mini zumbi. Então ele tentou lançar um corte de lâmina de aço, só que o zumbi continuou parado, até ele não morreu, e o presidente acreditou: "Eu sabia!", pedindo para que todos corressem daquele lugar imediatamente e que todos devessem recuar, mas o samurai estava lutando com tudo, tentando cortar a cabeça do meio, cortando o corpo junto, mas o zumbi se dividiu em dois e começou a correr. Ele achou que aquilo era impossível enquanto o zumbi ficava falando gugu. O outro cientista disse que iria soltar todos os zumbis. Enquanto eles estivessem distraídos, todos eles iriam escapar, e os soldados estavam realmente bem felizes com isso. E agora uma multidão de zumbi estava em direção à presidenta, mas nesse momento o outro samurai estava até comendo um lanchinho, e ele realmente estava na linha defensiva, não pensava que iria lutar assim agora, e a presidente dele disse que não precisava mesmo, deveria ficar só atrás, já que ela iria se aquecer primeiro, já soltando seus cabelos, e então tirando uma espada não sei da onde, e então avançando com tudo em direção a eles, mas ela já chegou dando uma bicuda na cara do cão, e depois saltou socando todos os zumbis para o ar. Enquanto todos os zumbis estavam no ar, ela simplesmente envergou uma árvore até o chão e saltou para o alto, enquanto o discípulo dela observava tudo comendo seu bolinho, e ela começou a cortar todos eles no ar, não sei como, e a parada dela na espada foi tão sinistra que eu vou ter que dar uma pausa de 2 segundos. Caraca, depois disso começaram a cair vários pedaços no chão e um deles caiu no pedaço do nosso protagonista, só que estavam realmente como se fosse um bifezinho. Ela tinha até pensado nisso, pensando que a presidente Leng era realmente muito incrível, e se eles pensassem que iriam escapar causando caos, eles estavam completamente errados, disse ela, enquanto o cientista só achava que ela era realmente uma bruxa estúpida. Mas agora, se eles tivessem aquele zumbi motosserra, seria uma mão na roda, e todos os zumbis que estavam chegando lá estavam realmente bem loucos, enquanto tinham mais 2 chefes do nosso protagonista dizendo que eles precisavam achar o motosserra o mais rápido possível e manter isso em segredo antes que o chefe descobrisse. Mas quando ele perguntou para um zumbi normal se ele tinha visto aquele cara, ele já deu um tapão mandando ele sair dali, e os zumbis eram realmente bem rudes, de acordo com a sua opinião. E naquela sala, a luta ainda não tinha acabado, e aquele neném estava querendo brincar um pouco mais, enquanto falava gugu. E então, depois de tudo isso, ele realmente achou que aquele neném estava provocando ele, então ele partiu pra cima com a espada e conseguiu cortar aquele neném no meio. Porém, tadã, ele conseguiu se juntar, e mesmo assim ele continuava fugindo, dizendo que ele deveria ser um homem e lutar com ele de verdade. Mas de repente, ele tirou a chupeta e se transformou em uma linda mulher zumbi. Acabou com os argumentos do cara, venceu, acabou a batalha, acabou até o vídeo. Valeu, pessoal!